Evangelho comentado de hoje, nós vamos dar prosseguimento ao capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, numa das expressões mais fantásticas que nós podemos ouvir e seguir, que foi deixadas por Paulo, aonde ele nos diz que fora da caridade não há salvação. Então, hoje, juntamente com Daniel, nós vamos procurar trazer em palavras simples a necessidade da caridade segundo Paulo. Qual seria essa necessidade segundo Paulo, Daniel? Já dissemos em outras oportunidades aqui, Valdecir, de que caridade é um fenômeno de ordem moral. O que dizer dessa questão, senão aquilo que cada um sabe e experimenta na sua individualidade? Porque nós poderíamos eventualmente abrir aqui um léxico, um dicionário e definir o que possa ser caridade. Mas se a criatura não sente isso dentro de si, fica na literatura, exatamente, nas palavras. Então, quando Paulo, ele apresenta essa perspectiva de que fora da caridade não há salvação, nós passamos a entender que é um processo intrincado sob o ponto de vista espiritual, portanto, sob o ponto de vista moral, que não é uma definição e que não é uma prática, né? Mas é a prática reiterada de atos no bem é que se caracteriza exatamente a expressão de caridade. Então, devemos fugir das definições, né? Porque às vezes a gente imagina que a caridade é aquela roupa velha que a gente dá para o transeunte, para aquele que bate à porta da nossa casa. Não deixa de ser, mas em pequena escala, né? É bom que se diga isso, né? Porque a caridade em escala mais expressiva é aquela que nós fazemos como um modo operacional permanente, né? É aquela que nós vamos associando ao nosso estado espiritual, né? As nossas necessidades espirituais que vão construindo esse arcabouço moral na nossa intimidade, né? Para que a gente pouco a pouco vá expandindo as expressões de caridade, né? É bom dar uma corda de pão? Sem dúvida nenhuma. Alivia a necessidade? Sem dúvida, né? Uma água fresca, um copo de café, atender ao frio ou à enfermidade, é ótimo. Mas nós não podemos ficar só nisso. O espírito, ele precisa de muito mais, né? Porque se está associado ao processo de salvação, é um processo que é contínuo e permanente e em expansão, né? Que nós não podemos ficar a vida inteira dando um pedaço de pão, imaginando que isso seja o nosso degrau de salvação permanente. Não, espera aí. Nós temos necessidades maiores. O espírito se expande, como na expressão do cientista Einstein, né? A mente que se expande nunca mais volta ao estado anterior. Nós também, espiritualmente, na medida que expandimos, nós temos necessidade de mais e mais. Então, essa prática reiterada de boas ações é que caracteriza exatamente a definição de Paulo, né? A prática permanente no bem, que se constitui como caridade, que é a mola propulsora, sob o ponto de vista espiritual, que tira a vida do caos, né? Arranca aquela criatura daqueles estados inferiores. Então é um processo que deve ser permanente em nós. E mais, Valdecir, para finalizar essa questão, a gente precisa se esforçar um pouquinho, sabe? Né? Porque nós viemos de uma estrutura
diríamos assim, um pouco preguiçosa de boas ações, né? Esse é o nosso histórico, às vezes pode ferir o egoísmo, né, de muita gente, tá? Mas esse é o nosso histórico. Nós estamos saindo da penumbra, para não dizer das trevas, né, e caminhando em direção a uma luz que a gente está vendo. Então, a gente precisa se esforçar para conquistar estágios mais aprimorados, espiritualmente falando, né? Então, a caridade, como esse modo motivador dos elementos espirituais que culminam com a chamada salvação, é um processo de esforço reiterado, permanente e contínuo. Então, a gente precisa sair um pouquinho desse nosso estágio letárgico, ir ao encontro porque estamos no campo vasto de possibilidades da prática da caridade. Então, ninguém pode dizer, eu não fiz porque não tinha condição. Não é verdade. Toda criatura tem condições de práticas caridosas. Todas as criaturas, né? Não há nenhuma no planeta Terra que possa dizer, eu não fiz porque não tinha oportunidade, eu não tinha os meios necessários. Não é só dinheiro, não é só a moeda, não é só a matéria. A gente pode dar de si em favor de uma causa. Em favor de uma causa, né? A caridade, Daniel, ela é uma ação, ela não pode ser, ela não é inerte, ela não é estagnada, certo? E a caridade é uma forma de movimentar essa maior virtude que nós podemos ter, que é o amor, né, Daniel? Sim. Então, através da caridade, nós movimentamos esse sentimento maior que é o amor que tem em nós, certo? E nessa movimentação, nós fazemos o quê? Nós fazemos com que nós possamos atingir aqueles do meio que convivem conosco, para que possamos buscar junto a felicidade que pretendemos ter e que somente a evolução nos dá. Veja, Valdecir, dissemos há pouco, que sabe, precisamos melhorar um pouquinho esse conceito, princípio. Na medida em que nós temos necessidade da prática da caridade, renteia conosco, anda junto conosco, igualmente o necessitado, né? Então, é uma troca mútua de quem recebe, que também pode dar, e de quem dá, que também precisa receber. Então, nós estamos intrinsecamente ligados aos processos de necessidade quanto de necessitado, de possibilidade de ser o agente quanto de ser exatamente o efeito, né? Porque não há ninguém na face da Terra que não precise da ajuda de outrem. Como não há ninguém na face da Terra que não possa ajudar outrem. Então nós estamos como que se estivéssemos na grande lavoura, na expressão de Jesus, na vinha, onde todos são chamados a colaborar, a depositar as suas sementes, a amanhar o solo, a cuidar, né, para que todos sejam beneficiados. Então, na expressão de Paulo, que fora da caridade não há salvação, é esse campo imenso que espera exatamente a semente no solo para mais tarde o cultivo e a colheita. Tá, com os bons frutos. É. Um convite da doutrina espírita que fica para todos nós é que nós possamos movimentar esse amor que existe em nós. Todos nós amamos do nosso tamanho. Então, nós devemos movimentar esse amor. Como movimentar esse amor? Foi colocado através da expressão de Paulo, que é através da caridade. E usemos dessa ferramenta, porque essa ferramenta, temos certeza, ela é balizada naquilo que nós sentimos da vida. Portanto, vamos movimentar esse amor que está em nós, para que possamos também ver que aqueles que caminham conosco nessa estrada possam também amar e ter a possibilidade que nós estamos tendo de movimentar esse amor através da caridade. O Espiritismo, em palavras simples, volta já já.
Olá, amigos. Grande alegria estarmos juntos. Jesus nos abençoe, Deus nos abençoe. Nossa gratidão pela sua audiência, pela sua presença conosco. Nós estamos nesses quadros chamado Consolador, tecendo alguns comentários quanto a doenças, quanto a sentimentos perversos, né, a própria fé em si, ou a religião em si. E hoje nós gostaríamos de falar sobre relacionamento. Relacionamento versus comportamento. Por que nós estamos nessa sequência? Porque nós observamos que no cotidiano, em geral, de regra geral, são as aflições que trazem dificuldade em as pessoas, né? Nós temos uma batalha íntima também. Claro que nós estamos falando de coisas íntimas, de coisas exteriores. A doutrina espírita vem nos trazer, e Jesus já nos falava, sobre que no mesmo teto se encontrariam pais contra filhos, filhos contra pais, algumas situações ou citações dessa maneira. Mas não é nesse sentido literal da palavra que nós queremos buscar as dificuldades para podermos, então, refletir sobre o nosso comportamento e trazer a consolação devida, ou seja, mudar o nosso comportamento. Muitas vezes nós estamos com pessoas afins em nosso âmbito familiar. Algumas nós temos mais afinidade. Nós buscamos também enxergar muitas vezes que mesmo fora do reduto do nosso lar, nós encontramos pessoas que parecem ser os nossos verdadeiros irmãos consanguíneos, né? Nós vamos dizer, olha, aquele lá parece mais nosso irmão que esse daqui. Então nós temos algumas afinidades e algumas arestas, assim, digamos, para reparar com algumas pessoas que estamos a caminho com ele. Isso é natural. Nós estamos com as pessoas por necessidades. Muitas vezes nós fomos os seus algozes, muitas vezes nós construímos muito mal o nosso caminho e nós avançamos no seu direito. Muitas vezes nós proporcionamos ou levamos ele a ter infelicidades. Outras tantas vezes isso ocorreu também em direção a nós. Então nós estamos ao caminho com muitas pessoas a fim de nos reajustar. E outras tantas temos um nível de afinidade que nós perceptíveis, porque são os gostos, né, iguais ou mais ou menos parecidos. Nós temos afinidades de gostos, de situações, de pensamentos. Então nós vamos descobrindo o verdadeiro relacionamento que temos com as pessoas. Mas o importante é que nós somos pessoas que estamos na vida com um propósito, principalmente no âmbito familiar. Aquelas pessoas, às vezes, mais difíceis são as nossas propostas para que nós vençamos os caminhos. É interessante, nós buscamos aqui em nossa mente a nossa irmã Joana de Ângeles. Quando nós falamos Joana de Ângeles, estamos falando de um espírito amigo que psicografa através de Divaldo Pereira Franco. E ela traz para nós, perante a morte, algumas dificuldades de algumas pessoas, não no âmbito geral. Então ela diz assim, porque a própria psicologia trata. Há pessoas em que, morrendo um dos parentes, dos amigos, das pessoas mais próximas, ela tem naturalmente um período, né, em que ela tem um sofrimento maior, a saudade sempre há de vir, porque é tão bom conviver com as pessoas. Isso é natural, tudo natural. Mas nós vemos que há sentimentos que parecem meio perturbados com referência às pessoas. Nós vemos que certas pessoas não se davam bem, na hora que o outro então desencarnou, veio a deixar o plano físico, há aquele conflito de sentimentos, em que a pessoa começa então a falar, a santificar aquela pessoa, né? Para a estranheza de muitos que não tinham um relacionamento tão redondinho, digamos assim. Ou então um misto de se cobrar, ao mesmo tempo que a pessoa diz,
Ah, a pessoa era tão chata, era exigente, assim, assim, assim. Ah, mas eu deveria ter feito assim, assim, assim. Então é como se ela se cobrasse, eu deveria ter feito mais. E a nossa amiga espiritual diz para nós sobre uma passagem muito importante que Jesus nos diz quanto a relacionamento. Reconcilia-te com ele enquanto estás a caminho, enquanto há tempo, né? E tem toda uma passagem que Jesus falava sobre isso. Espiritualmente, a nossa irmã nos diz o seguinte, que às vezes nós estamos no caminho com aquela pessoa para reparar tais e quais situações. E que a gente, não usando de fraternidade, de tolerância, de paciência, não usando de bom senso, nós atropelamos as situações e mais ofendemos do que consertamos, em muitas situações. E aí, advindo a morte daquela criatura, vem um estado de culpa na consciência profunda, em que nós ficamos nesse misto de santificar e de dizer que a pessoa não era tão fácil de convivência, e num misto também de dizer para nós mesmos, conosco mesmo, que nós deveríamos ter feito mais. Então, está aí uma ideia muito clara daquilo que Jesus dizia. Na verdade, a consciência de culpa, que é algo, que é uma lei, né, que preside em nós, um estado do sentimento da própria consciência, as leis divinas estão escritas na nossa consciência, nós sabemos que deveríamos ter feito mais, mas não fizemos. Então, a nossa consciência processa algo muito interessante. Agora, ele não está a meu lado e eu não posso mais fazer tudo aquilo que eu deveria ter feito. Então, vem esse misto de sentimento de alegria, de tristeza, de culpa, em que a gente sofre muito além do tempo e não consegue tranquilidade, esperança e confiança em Deus para passar por aquele momento doloroso que é a ausência daquele ente querido em que nós nos debatíamos ao caminho com ele. Então, para nós vermos o quanto o relacionamento humano, dentro da proposta da vida, é importante para nós. Sempre que devemos dar um passo para trás, para olhar para nós mesmos, a fim de saber como é que anda a nossa conduta mediante o outro. Se nós estamos dando a oportunidade de reparar enquanto estamos ao caminho com aquela criatura. Se nós estamos fazendo tudo o que nós podemos, o que está ao nosso alcance, para podermos reparar com aquela criatura que estamos ao caminho. Que a nossa consciência deveria processar assim. Eu fiz todo o possível. Se o possível que eu fiz não foi o suficiente, haverá novos momentos. Mas de minha parte, minha consciência diz que fiz todo o possível. Assim também para com os nossos filhos, né? O próprio Evangelho diz, quando nasce a convivência de pais e filhos, filhos dificultosos, o pai se esforçou, fez todo o possível, ele se encontrará de consciência tranquila, que ele fez todo o possível. Deus colocou em suas mãos um espírito que precisava burilar certas situações, certos caminhos, mas que ele não conseguiu se vencer, não por minha culpa, mas sim porque eu me esforcei o máximo que pude, embora muitas vezes os nossos esforços não sejam o suficiente. Mas para Deus tudo conta em cada trajetória da nossa vida. Então é extremamente importante a gente avaliar como anda o nosso relacionamento com as pessoas. Será que nós estamos tendo paciência de ouvir, tolerância, aceitação? Muito difícil a aceitação. Normalmente a gente quer impor aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente sabe, colocando ele em primeiro lugar, e as pessoas nós queremos modelar a sua conduta de acordo com o que nós achamos conveniente. Mas não se processa assim. Cada um tem as suas experiências, a sua construção, o seu caráter, e nós temos que, no nível de entendimento como Jesus nos ensinava, sermos tolerantes. Se alguém te pedir para dar 10 passos, 1000, se alguém te pedir a capa, dele também a túnica.
nesse sentido de oferecer o bem no lugar do mal. Oferecer a outra face em questão do relacionamento, na questão do perdão, é oferecer o meu lado bom e não o meu lado ruim. A outra face do mal e da violência é o amor, a tolerância, a aceitação e aí por diante. Então pensemos nisso. Nós agradecemos a sua presença, a sua audiência, rogamos a Jesus por todos nós, continue assistindo Espiritismo em Palavras Simples, agora também no YouTube. Muita paz. Prezados amigos telespectadores, no quadro de hoje, no Entorno da Mediunidade, eu trago a questão, o caso da psicofonia consciente, baseado no capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografia de Chico Xavier, do Espírito André Luiz. Antes de tudo, é bom lembrar que a expressão psicofonia foi criada após Kardec, né? Que é a mesma coisa do que a fala, né? Então, o médium psicofônico é igual, seria semelhante, similar a médium falante. A psicofonia consciente é uma das modalidades da psicofonia, que trata-se da intermediação mediúnica entre o médium estando no seu estado de consciência, por isso que nós estamos falando de psicofonia consciente. Então ele tem uma consciência antecipada dos pensamentos e das palavras que a entidade quer dizer. Eu vou tratar essa nossa conversa de hoje baseado no que orienta André Luiz, sobre o caso desse livro. Também, toda a psicofonia, o médium, embora conheça o pensamento, as palavras, mas ele acaba traduzindo essa comunicação, essa mensagem falada, de acordo com o vocabulário, com o recurso que ele possui. Por exemplo, se a comunicação é de um assunto trivial, do domínio de todo mundo, né? E são palavras simples, qualquer médium pode ser um intermediário. Quando se trata de assunto mais profundo, filosofia ou de ciência, complica um pouco se o indivíduo não tem esse recurso, né, armazenado no seu cérebro para interpretar e traduzir aquilo que a entidade está passando. De um modo geral, na comunicação da psicofonia consciente, né, o médium está no controle da comunicação e pode interferir na forma que se julgar conveniente. Ele está sobre o controle. Então vamos ver o que diz André Luiz, né, nesse caso dessa obra, né? A situação desse livro, Nos Domínios da Mediunidade, é um aprendizado, né, que André Luiz tem, né, dado pelo assistente do espírito mentor da casa, Aulus, e dado que orienta, que comenta, né, a André Luiz e o seu companheiro Hilário. Casos que acontecem num grupo mediúnico que tem a direção humana de Raul Silva e a direção espiritual da casa do instrutor, o mentor Clementino, né? Então ele diz assim, esse capítulo, 3 guardas entram no recinto do grupo mediúnico, no recinto espiritual, conduzindo o infortunado irmão para atendimento socorrista do grupo, né? Era uma entidade, um solteiro que havia desencarnado, né, depois de ter participado de uma atividade festiva abusiva, né, que o levou a perder a vida, né? Ele chega no grupo sem muita consciência do seu estado, né? Não era nem capaz de perceber os guardiões que o trouxeram, né? Ele caminha como se fosse um surdo cego, né, impelido por alguma força que não conseguia ou que não consegue identificar, é como diz o nosso irmão André Luiz. Então, o Aulus informa a André Luiz e ao Hilário que tratava-se de um obsessor que havia sido retirado de um ambiente que há muito tempo lá se encontrava, né? Então, ele desencarnara esse moço na sua plena vitalidade, né, por uma extenuação, né, física de um abuso festivo qualquer, como muitos casos que nós vemos por aí, que o indivíduo acaba desencarnando por droga, por excesso de bebida, por um monte, pela noite inteira, e mal dormidos, assim por diante. Diz o André Luiz ainda que é como alguém a movimentar-se nas trevas de si mesmo, trazido ao recinto sem saber o rumo tomado pelos próprios pés, como um alienado mental. Ele chega ali sem ter noção
de como chegou, não viu quem trouxe, mas está ali. A entidade viu-se presa aos pensamentos, né, de paixão por uma irmã da casa, frequentava a casa, que sintonizou essa entidade, sem conhecê-la, mas acabou criando uma ligação emocional, afetiva, e o manteve vinculado com aflição e lágrimas. O rapaz adaptou-se a essa situação, quer dizer, aproximou-se de alguém, viu que tinha sintonia, adaptou-se e passou a vampirizá-la, quer dizer, a tirar-lhe, a sugar as energias, né, dessa mulher amada para ele, né. Vivendo essas novas sensações, passou a ver, ouvir através delas, muitas vezes. Ela era uma médium, naturalmente, senão não estaria sujeita a um processo obsessivo, né, e se vitalizava pela própria alimentação que a moça tomava. A moça estava, essa simbiose, diz aqui o instrutor, né, ela já se dava há mais de 5 anos, e a moça já estava subnutrida, perturbada e com muitos sinais de desequilíbrio. Chega um momento, então, que esta moça vai em busca de socorro, né, pede assistência espiritual para vencer as suas dificuldades, para curar as fobias, e entra, né, em ação aí a equipe espiritual deste grupo, dirigido pelo irmão Raul Silva, para fazer o atendimento socorrista. Então, nós lembramos que aqueles condutores, entraram 3, traziam indivíduo, colocam essa entidade junto de uma médium chamada Dona Eugênia, atendendo a orientação do mentor Clementino, colocam este moço, né, que estava completamente perturbado, junto da irmã Eugênia, que faria o processo de intermediação. Preparando o processo, o mentor emite raios, né, emite feixes luminosos na direção da glote, depois aplica uma espécie de passe magnético na região do córtex cerebral da médium, né, e fica ali imantando ela para preparar o processo de acoplamento, né, da sintonia entre as entidades e o médium, né. Nessa situação, a médium se afasta alguns centímetros do corpo, né, ao mesmo tempo que a entidade se inclina em direção a ela, e André Luiz até descreve assim, como se estivesse debruçando sobre uma janela, né, e a entidade fica ali, né. O que se observa na sequência, né, é uma situação interessante, é porque André Luiz verifica, né, que fios brilhantes ligavam a fronte da Eugênia, afastada um pouco do corpo, ao cérebro físico da entidade comunicante, né, ao cérebro da entidade comunicante. Quando eu falo físico, é porque nós estamos ligando a questão a 2 pontos, né, a questão de perispírito a perispírito. Sempre esse é o contato, né. Então, nesse momento, a Eugênia tem noção de todo o pensamento que a entidade quer dar, o que a entidade tem interesse em falar, e ela está no controle da situação. Se ela não tivesse essa possibilidade, essa condição de superioridade, ela podia não ter esse controle. Então, por mais dura que seja as manifestações da entidade, ela está no controle, ela antecipa, né? E essa conexão, que parece uma explicação para facilitar a metáfora, né? Um feixe luminoso, é para perceber que ela liga o seu cérebro através do perispírito dela ao perispírito da entidade, e por daí ela tem essas noções do caso, né? E o espírito acaba depois se afastando, sendo tratado e sendo conduzido de forma normal. Esse é um assunto interessante, um capítulo bom de você entender o processo da comunicação no caso, né? Em caso de entidades perturbadas, né, em que o médium tem o controle, fica muito fácil. Se o médium não tem o controle, a coisa complica, né? Por isso que é sempre importante a gente sempre relembrar, né? A vigilância e a oração é uma necessidade. Vigilância de quê? Dos pensamentos, para que a gente mantenha uma higiene mental, um pensamento elevado. E a oração para que você ganhe o suporte, que você ganhe a fortaleza e consiga, então, ter essa proteção necessária. E todo aquele que se dedica ao trabalho fantástico da mediunidade deve estar sempre preparado, né, para que ele não seja surpreendido. Então, mantenha-se em oração e vigilância. Por hoje nós ficamos aqui. Eu recomendo que vocês fiquem sempre ligados no programa, todas as semanas, porque é sempre uma escolha inteligente, uma escolha de purificação do próprio pensamento em função dos assuntos que são tratados. Tchau.
Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Jesus, estando com seus discípulos à frente do gasofilácio, observava aqueles que faziam a sua doação. Uns deitavam em bolsas, outros em mãos cheias. E mais tarde chega uma viúva e coloca 2 moedas. Jesus olha para os seus discípulos e aproveita para dar uma lição. Na verdade, quem mais doitou no gasofilácio foi esta viúva, porque ela doou da sua indigência, das suas necessidades para auxiliar, enquanto outros doaram das suas sobras, daquilo que tinham em excesso. Portanto, há uma diferença nas nossas doações, elas não têm valor pelo conteúdo em quantidade, em volume, pelo valor numérico. Elas têm valor, a nossa doação e a nossa contribuição, nos ensina Jesus, pelo esforço que despendemos para fazer a nossa contribuição no mundo em que vivemos. Portanto, uma grande lição nos ensina o Mestre. Muitas vezes nós queremos esperar, por exemplo, aposentar para ajudar o próximo, para sair, fazer algum trabalho, doar o nosso tempo quando aposentar. Quem garante que aposentaremos? Outros esperam uma contribuição de ganhar numa loteria uma grande fortuna para então contribuir. E se esta oportunidade não chegar? Como é que ficamos? Dr. Francis Collins, no livro A Linguagem de Deus, Francis Collins foi o cientista responsável, chefe, diretor do projeto Genoma, que decodificou o DNA humano. Um trabalho dos mais atualizados, dos mais recentes e de altíssima qualidade, de influência muito grande para a humanidade nos processos, principalmente de tratamento de saúde daqui para frente. Mas nessa obra, Francis Collins nos conta uma história que ele e sua filha, ele como médico e a filha como universitária, foram para a Nigéria dar a sua contribuição naquele país africano que, como muitos, passam por dificuldades. Estando na Nigéria, ele começa a preocupar-se, porque ele não conhecia, como médico americano, não conhecia profundamente as doenças subtropicais, as doenças africanas. Mas em tantas histórias, ele conta a história de um jovem que o marcou muito. Um jovem chegou a ele com a doença, um problema de tuberculose com risco de morte iminente, em função de uma bolsa de água que formou-se ao redor do seu coração. Precisava retirar esse líquido. De água não, de líquido. E para retirar esse líquido, faziam isso normalmente, mas acompanhado de um equipamento de ultrassom. Ele não tinha isso no hospital. E ficou no impasse. Fazer a arriscada tentativa, porque era um risco muito grande, sem um acompanhamento onde ele pudesse visualizar até onde estava introduzindo a agulha, ou deixar o jovem morrer. Se fizesse, o risco era alto. Se não fizesse, o jovem, por certo, morreria. Conversando com o jovem pediu a ele que prosseguisse. E ele fez o procedimento, e o procedimento foi um sucesso. Ele, terminado o procedimento, saiu pela cidade para espairecer um pouco, mas começou a ficar preocupado, angustiado, porque o que ele viera fazer à África? Sem condições, sem recursos, sem a estrutura que ele tinha de equipamentos, instrumentos, exames nos Estados Unidos, para querer resolver os problemas de saúde da África. Passeou um pouco, caminhou um pouco com estas preocupações, volta ao hospital e vai até o leito do jovem que ele havia tratado. O jovem olha para ele e diz: doutor, o senhor está se perguntando o que veio fazer na África. Ele levou um susto. E o jovem disse: eu tenho a resposta. O senhor veio na África por minha causa. O médico ficou estarrecido. Primeiramente, que pudesse o jovem ter enxergado a sua alma e visto e sentido, talvez na sua expressão, as suas preocupações. Mas ficou mais estarrecido pelas palavras que o jovem trouxe ao dizer que o médico tinha ido à África por causa dele. E isto o chamou a atenção. E aí ele começou a refletir um pouco mais. Ao usar
simples palavras, pensa ele. O jovem fez com que ele refletisse sobre os sonhos grandiosos que ele tinha de resolver os problemas de um branco na África, resolvendo e salvando milhões de vidas africanas. Virasse uma vergonha para ele. E ele estava certo, o jovem. Cada um de nós é chamado para alcançar, diz ele, o outro. E em raras ocasiões isto pode ocorrer em grande escala. Nós só agiremos se for para atingir o mundo. Queremos fama, queremos quantidade e volume. E esta lição, em ressonância com o óbolo da viúva citado por Jesus, nos mostra claramente que não importa a quantidade nem o volume. O que é importante é que alcancemos aquele que está mais próximo de nós. Se for um, que seja um. Se for 10, que sejam 10. Se for 1000, que sejam 1000. Essa é a compreensão que ele teve. E tirou da sua mente, da sua cabeça, as suas preocupações em resolver o problema de milhares de pessoas. E esta lição que Jesus nos convida. Nós agirmos com aquilo e com os recursos que temos ao nosso alcance. Não vamos deixar para depois. Não vamos buscar esperar momento apropriado. Este momento pode não chegar e aqueles que estão precisando da nossa ajuda, de que ela é possível naquele instante, nós deixamos de agir e de atingir. Então, Jesus nos deixa a lição há 2000 anos. O professor Francis Collins recebeu deste jovem a mesma lição, em outras palavras, em outra situação. Nós devemos agir aquilo que tiver ao nosso alcance. Muitas vezes queremos... A nossa ação caridosa, a nossa ação de bondade, está por trás dela disfarçada uma vontade de ter fama, de receber holofotes, aplauso. Quantos ganharão fortunas para poder depois ajudar o próximo? Quantos terão a oportunidade de chegar a ter o tempo totalmente disponível através de uma aposentadoria ou de outra forma para ajudar alguém? Perdemos, muitas vezes, a nossa oportunidade naqueles que estão ao nosso alcance. Perdemos a oportunidade de atingir o nível da viúva que deitou no gasofilácio, que deitou 2 moedas, mas deu da sua indigência. É darmos daquilo que está ao nosso alcance. É este o convite de Jesus. E o médico, mesmo sem saber, fora instrumento para atender aquele jovem. Se ele atendeu e salvou mais vidas, não nos conta e não é o importante nesta história. O importante nessa história é que ele, indo à África, salvou uma vida. E isto já é a grande tarefa e o grande resultado que ele pôde fazer naquele momento. E com este cuidado, tirando a ânsia de fazer grandes trabalhos e preocupado com certeza em ajudar aquilo que estivesse ao seu alcance, em pequena monta, por certo, ele ajudaria muita gente com os recursos da medicina que ele tinha. A maior parte do tempo, porém, nós perdemos, ao invés de agir nas coisas simples, nos atos de bondade de uma pessoa para outra, pensa o médico. Nas suas próprias palavras, na obra citada, A Linguagem de Deus, ele diz, na maior parte do tempo, porém, acontece no simples ato de bondade de uma pessoa para outra. E é isso que Jesus, ao falar do óbolo da viúva, nos convida a refletir. Não importa o tamanho da nossa ajuda. Fazermos com o coração impregnado de Jesus, impregnado dos seus ensinamentos e da sua bondade, aquilo que está ao nosso alcance, é este o convite do óbolo da viúva, é este o convite que nos faz essa história de Francis Collins com este jovem nigeriano, sem preocupações com a grandiosidade, sem preocupações com qualquer outra coisa que não seja ajudar aquele que está ao nosso alcance. Este é o ensinamento que Jesus nos deixa. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. Olá, esse é o quadro Espírito Jovem. Vamos abordar agora um ponto de reflexão e os amigos, por gentileza, não se sintam criticados de nenhuma maneira diante do que nós vamos falar. Vamos, nesse momento, propor uma reflexão acerca da nossa conduta, dos nossos pensamentos, com muita calma
e com muita transparência. A reflexão, portanto, é de foro íntimo, né? Você se vê nesse reflexo na medida que nós vamos encaminhando nossos argumentos e pode ponderar se tem feito isto dessa maneira ou aquela outra coisa daquela outra maneira. É muito comum dizermos e escutamos por aí: eu não faço mal para ninguém. Eu não faço mal. Por que sofro tanto ou sou julgado se eu não faço mal para ninguém? Outros dizem: se eu não faço mal para ninguém, por que o mundo é assim tão injusto comigo? Por que eu sofro tantas coisas se eu não faço mal para ninguém? O primeiro ponto de reflexão está exatamente nesta frase. Não fazer o mal para ninguém não significa que nós estamos fazendo o bem para alguém. No conceito que está exarado em O Livro dos Espíritos, o mal é a ausência do bem. Ele não é especificamente algo em si. Ele é tão somente a ausência do bem. E os Espíritos fazem uma comparação que nós podemos ampliar nossa capacidade de reflexão a partir dela. A sombra não é um conceito. Na física, a sombra não é uma entidade específica com partículas específicas. Ela não é nada. O conceito de sombra é tão somente a ausência da luz. Há algum obstáculo que se interpõe entre a luz e que gera a sombra. Mas a sombra, portanto, não é ela em si algo específico que alguém tenha causado de forma proposital ou criado de forma proposital. Ela só nasce ou ela só existe por conceito porque é a ausência ou um bloqueio temporário da luz. A luz, sim, é alguma coisa. São partículas, são fótons, ela é estudada, ela tem uma velocidade, ela tem uma função. E a nossa ciência ainda sabe dela apenas um canto, apenas um pequeno espectro de tudo que ela ainda irá representar para a humanidade, para a sociedade um dia. Então, a questão não é eu não faço mal para ninguém. É o quão bem eu faço a mim e para os outros. A pergunta é no tom de ação. Você pode ser uma pessoa, nós podemos ser uma pessoa, ou pessoas, que criticamos as outras, apontamos falhas nos outros, porque nós vemos isso como não estamos fazendo mal para ninguém. Aliás, pelo contrário, estou fazendo bem, apontando para aquela pessoa o erro que ela cometeu. Irmãos nossos, filhos de Deus como nós, que têm o mesmo amparo e a mesma luz divina incidindo sobre, que em momentos de desespero, de muita dor, aonde a consciência está ali nublada, obnubilada pelos problemas, avassaladores, tomam suas decisões pontuais para se verem livres definitivamente daquele problema ou daquele conjunto de problemas que as atacam de forma fulminante. E a via do suicídio é, para alguma dessas pessoas, uma alternativa. Evidentemente que nós sabemos o sofrimento que todos nós temos diante das ações que nós cometemos, seja esta ou qualquer outra ação. Mas uma postura nossa dizendo, olha ali um erro, a pessoa tirou-lhe a vida. Ela não merece o amparo de Jesus porque teve a chance e mesmo assim desperdiçou, cometeu o desatino de tirar-lhe a vida. E nós criticamos, julgando que estamos fazendo o bem a alguém, ou no melhor das hipóteses, eu não estou fazendo mal para ninguém. Estou apenas salientando um ponto. Outro diz, eu tenho a virtude da sinceridade. Portanto, em nome da sinceridade, eu gostaria de falar, e aí aponto os erros das pessoas, porque se julga sincero. Ora, o comportamento de sombra é o comportamento da ausência. É o comportamento das pessoas que não se veem, não se enxergam a si próprias, suas próprias limitações, mas são as primeiras a despertar e apontar as supostas limitações alheias nos outros, nas que a rodeiam. São pessoas que, para toda a carga de erro, têm uma explicação muito simples, terceirizando o erro. Foi tal pessoa que me causou isso. Foi tal fulano que provocou tal situação. Um ente da minha família que provocou tal situação. São os outros que erram. Eu mesmo não faço mal para ninguém. E a pessoa vai se julgando, como se ela, não fazendo mal para alguém, já está plena de si mesma.
não entendendo que na justiça divina a sombra é a ausência da luz. O mal é a ausência do bem. O bem é uma coisa efetiva, é um sentimento efetivo que escorre pelas mãos e vira mãos para a obra de Deus, a obra de fazer o bem, de colaborar, cooperar para que as pessoas tenham uma melhor vida, tenham uma melhor condição de acreditarem nelas mesmas, de seguirem em frente, de saberem que todos nós somos perdoados por um Pai amoroso e não um Pai temeroso que nos põe medo, que nos julga. Já disse o apóstolo Pedro, e contra essa frase, não há o que nós tememos. O amor cobre a multidão de pecados. Todos nós que entendemos que nossos irmãos possam estar cometendo seus erros, não devemos ter a postura de salientar o erro e apontar o erro, mas sim de buscar uma maneira de construir um novo cenário em nome do amor. Deixar passar, porque o problema não é nosso, é a sombra, é a ausência do bem. Também, se colocar à disposição como amigo, pode me ligar a qualquer hora, mas nunca de fato estar à disposição, é a sombra, é a ausência do bem. Julgar-se sincero, apontando os erros dos outros, achando que aí comete um bem, é a sombra, é a ausência do bem. Não estamos criando reflexão nas pessoas, mas sim um conjunto de críticas, em que elas cada vez mais desestruturadas, somadas às críticas que acabamos de fazer, ela não tem mais condições ou melhores condições de ver caminhos. Nossa postura é muita humildade. Deve ser tratada com muita humildade. Nós devemos enxergar em nossas ações o que estamos fazendo ou pensando, agasalhando o orgulho, porque nos sentimos bem nos julgando. Eu sou espírita há tantos anos. Mas há quantos anos a filosofia de fazer o bem, ensinada pelo Espiritismo, está dentro de nós? Eu estudo o Evangelho há mais de 30 anos. Mas há quantos anos a lei de amor que está dentro do Evangelho está dentro de você? Pessoas que cometeram os erros que nós podemos achar os mais graves merecem o nosso amparo e nosso amor. Isso é a luz. E não a sombra da crítica, do apontar o erro alheio, dizendo aos familiares, olha, aquele teu filho que cometeu tal erro, que agora está preso, ou que cometeu um gesto de desespero em nome do suicídio, está sofrendo muito no mundo espiritual. Irá sofrer por muitos anos. Não é assim. Deus é Pai. Todos nós sofremos. Não precisamos cometer um erro específico para que o sofrimento venha. Sofremos por estar lutando com a vida, lutando pela vida. O burilamento espiritual é, segundo os Espíritos, feito através do contato desse princípio inteligente que somos nós, Espírito, com a matéria. Portanto, a reencarnação é um processo criado pela natureza, por Deus, Inteligência Suprema, que faz com que nós, em contato com a matéria densa, pesada, aí está o sofrimento. Aí está a dor. E nós podemos separar essas duas variáveis. Podemos passar, sim, por uma dor específica, mas não agasalhar o sofrimento que vem acompanhando ou acompanhado dessa dor. Todos nós temos nossas questões, dificuldades, viciações, limitações. Todos estamos tentando buscar novos caminhos de melhorar nossa condição de vida, nossa inteligência, nossa capacidade de amar. Mas julgarmos-nos já plenos e suficientes, apontando os erros dos outros, sem de fato construir nada especificamente, é a sombra, não é a luz. Eu não sou uma pessoa ruim, eu não faço mal para ninguém. Não é suficiente. O quão bem nós produzimos para os outros, o quão de felicidade nós geramos nas famílias, acalmando-as, dizendo, o seu filho estará bem, nós estamos vibrando por ele. O quanto de positivo, em termos de pensamento, de energias vibratórias específicas, estamos jogando lá no nosso trabalho, nas nossas empresas. Ou estamos reclamando do governo, reclamando de que as coisas são ruins, e sem fazer disso uma lição de ação, uma ação que mude o panorama. Ficar em casa reclamando e apontando erros é a sombra.
sair de casa, sair de dentro de si mesmo e buscar novas formas de conviver com as pessoas, de amar as pessoas, de respeitar as suas limitações, é a ação, é ao bem. Sejamos todos convidados a agir, a sentir na luz. Recentemente me perguntaram se nós espíritas acreditávamos nos textos conforme narrados por Mateus no capítulo 4, por Marcos no capítulo 1 e por Lucas no capítulo 4, em que Jesus se viu tentado por Satanás no deserto. Eu costumo dizer, com a cultura que o Espiritismo nos passa, que essa passagem reflete mais um ensinamento figurado de Jesus. É uma espécie de parábola. Como é que nós podemos aceitar, lamentavelmente, como os dogmas nos pregam, que Jesus possa ser tentado por um ser do mal, inferior, pobre espiritualmente falando, sem força para enfrentar um ser de extrema beleza, como Jesus manifestou ao longo de toda a sua vida, um ser de pureza máxima, um ser divinizado, esse guia e modelo que Deus deu à humanidade para ser seguido, ele que foi a expressão máxima de bondade, manifestou o seu poder curando cegos, devolvendo a luz desses próprios irmãos aos olhos para que retornassem à vida, afastou espíritos malignos dos obsedados que foram solicitar sua misericórdia, ele que levantou coxos, curou doenças, salvou leprosos. Como é que ele poderia ser tentado por uma criatura limitada, também feita por Deus, no deserto? Temos que entender que Jesus, então, nos passou mais um ensinamento, com conteúdo parabólico. Por quê? Porque ninguém viu Jesus ser tentado. Claro, porque na verdade a passagem não se deu. O que Jesus quis mostrar é que Satanás é a força do mal, é a expressão coletiva do mal, não é um personagem, não é um indivíduo. E então o texto nos fala que Jesus foi levado ao alto de um morro, onde Satanás, ou o demônio, ou o diabo, como queira, pede a ele que transforme pedras em pães. Vejam só que absurdo. E Jesus então aproveita para passar o primeiro ensinamento dessa passagem. Não só de pão vive o homem, deixando claro, mas muito claro, que o pão é a expressão das nossas necessidades materiais. Nós precisamos dela, porque estamos na vida física. Nós estamos no mundo material. Mas não só de pão vive o homem, porque nós também precisamos do alimento espiritual. Porque nós somos seres bidimensionais que precisamos desse alimento espiritual para que nós possamos viver uma vida digna e morrer com dignidade, cantando um hino de regeneração pelo muito que o amor do Cristo nos trouxe. E Satanás, então, continua tentando Jesus, conforme o texto, falando da necessidade, em síntese, dele fazer a vontade de Satanás. E Jesus diz que ele não deve tentá-lo, porque não é passível de aceitação o não tentarás o teu Deus, como Jesus muito claramente mostrou. Por quê? Com essa passagem, além da do pão, Jesus nos mostra que nós temos que obedecer às leis de Deus, porque as leis de Deus são a síntese de todas as leis que regem o universo, como Jesus nos trouxe numa síntese sublime. Não tentarás o teu Deus, mostrando que nós temos que obedecer a Deus. Nós temos que seguir as suas leis.
E Satanás continua insistindo, ofertando os reinos do mundo, como Jesus precisasse dele. Jesus é o governador do planeta, para que ele precisaria dos reinos falíveis e passageiros do mundo. E o que é que então Jesus diz? Que o que nós precisávamos era do reino de Deus, que é o reino das verdades eternas. E então nós passamos a entender que é uma parábola a mais que Jesus nos trouxe. O pão do Espírito, a obediência às leis de Deus e a busca do reino do nosso Pai, do nosso Criador. E tem uma coisa que é necessária que entendemos, os números cabalísticos que representavam muito para a cultura hebraica. Por isso é que Jesus disse que ele jejuou 40 dias no deserto. Esses 40 dias é uma expressão numérica. Na verdade, não se deu. Por quê? Porque o 40 é uma expressão numérica do Antigo Testamento que mexia com a necessidade de conhecer dos antigos hebreus. Mexia com a sua cultura. Por isso que nós vamos encontrar também no dilúvio 40 dias de chuvas constantes. E vamos encontrar também no Evangelho, depois da ressurreição, Jesus ficar 40 dias entre os homens. Vejam, é uma expressão numérica que reforça o entendimento místico do Antigo Testamento, que Jesus se valia. Como muitos outros números também representam esse misticismo, de alguma forma, de nível superior. Vejam, Maria foi curada da ação de 7 demônios. Nós encontramos no Apocalipse as 7 cabeças, as 7 colinas, os 7 anjos, as 7 igrejas. Será que tudo isso é a representação da verdade ou apenas um número cabalístico que abre a consciência religiosa desses irmãos da nossa época? Para os nossos dias, isso não tem mais sentido. Mas nós criamos outras expressões numéricas com um caráter cabalístico. Vejamos, por exemplo, o 13. O 13 é uma expressão numérica que, na verdade, não representa nada, mas para os místicos que usam uma mística barata, o 13 é o símbolo do azar. Isso chega a ser tão impressionante que no Japão há prédios que não têm o 13º andar. Do 12º passa para o 14º, por medo dessa simbologia mística de caráter inferior que pode suscitar a ideia do azar, a representação do perigo. Nós vamos encontrar também, em outras passagens bíblicas, essas expressões figuradas, que não são verdadeiras, mas ajudam a gente a entender. São expressões que mexem com o nosso misticismo para elevar o nosso nível de compreensão. Vejam, a escada de Jacó, como está lá no Antigo Testamento. A escada no mundo espiritual não existe. Jacó adormeceu, desdobrado, ele viu os anjos, os espíritos superiores, descendo e subindo, vindo das esferas superiores para as esferas mundanas, para as esferas terrenas. E então ele passou, como está no texto, essa ideia de escada, que na verdade não existiu. Jesus também se vale dessas expressões simbólicas na sua conversa com Nicodemos, onde ele mostra claramente a verdade reencarnacionista. Ele fala que o espírito é igual ao vento. Como o espírito é igual ao vento? Ele quis usar essa figura para mostrar que o vento a gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim também o espírito, que prova que o espírito foi criado antes de renascer e sobrevive à própria morte. E assim nós vamos encontrando muitos outros símbolos, não só no Antigo Testamento, como no Novo, mormente no Apocalipse, que ajudam-nos a compreender certas passagens. São reflexões que a gente deve fazer no formato das figurações, para que melhor a gente possa
entender o sentimento superior dessas verdades que nos foram passadas pelos céus. Desde Moisés, na sua primeira obra, Gênesis, até a última obra, o Apocalipse, escrita por João, como nós já anteriormente nos referimos aqui. Então nós precisamos, como o Espiritismo nos suscita, racionalizar. A doutrina nos diz claramente que o Espiritismo, como está no formato do Consolador, a tudo nos explicaria. Mas nós não podemos fugir à lógica, nós não podemos fugir à racionalização dessas passagens. Precisamos trazer essas passagens à luz clara e meridiana da lógica dos nossos dias, como tão bem o Espiritismo traz aos nossos corações.